Então, pessoal, eu sou o Felipe, eu sou arquiteto e urbanista, membro do Urbanicidade e integrante do escritório Abstract Arquitetura. E hoje o nosso grupo vai apresentar um novo estudo, um estudo alternativo para a comunidade do Porto do Capim, onde vamos ter a participação do Marcos Suassuna, que é arquiteto e urbanista, fundador e o líder do grupo Urbanicidade. Para quem não nos conhece ainda, nós somos um coletivo de voluntários que a gente busca contribuir para a melhoria dos espaços urbanos. Então, nós realizamos propostas urbanísticas em diferentes áreas da cidade e utilizamos o desenho urbano, o projeto urbano, como uma ferramenta para gerar discussão e a investigação. Então, nosso propósito é gerar um questionamento, né, nas pessoas, na sociedade, para que elas comecem a pensar como nós estamos produzindo nossas cidades. Será que nós estamos produzindo da melhor forma? Então, nossos estudos muitas vezes são realizados em áreas, às vezes, esquecidas pela sociedade, e a gente demonstra que é possível gerar inclusão social através do projeto urbano. Então, a nossa proposta também, a gente busca alcançar o máximo de pessoas possível, para que o máximo de pessoas possíveis vejam essas propostas, para a gente poder gerar um debate, né, incentivar o debate e poder buscar uma melhor consciência urbana. Sobre a live de hoje, eu acredito que muitos de vocês já têm conhecimento do novo projeto de um parque urbano para a comunidade do Porto do Capim, um projeto realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. E o que nós vamos apresentar aqui é apenas um estudo alternativo, uma proposta alternativa a esse projeto do Parque Urbano, para contribuir com o debate e a reflexão. E assim, existe um provérbio africano que diz: se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Então, esse é o nosso propósito aqui. A gente quer alcançar o máximo de pessoas, porque a gente sabe que com a ajuda de todos a gente pode ir mais longe, sabe? A gente pode tentar buscar uma maior conscientização da sociedade. Então, vamos ser mais direto, né? Vamos direto ao ponto. Eu vou passar a palavra aí para o Marcos Suassuna, que ele vai conduzir a apresentação da proposta. E Marcos, boa noite. Boa noite, Felipe. Obrigado. Boa noite, gente. A gente quer agradecer, primeiramente, né, a presença de todos, de todas. É um prazer estar aqui falando com vocês, né, em um momento muito difícil, um momento de uma pandemia mundial, né, no qual a gente já prestamos aqui a nossa solidariedade às comunidades tradicionais da Frei Vital, Porto Capim, Vila Nassau. Está sendo, de fato, muito, muito complicado, né, a gente de vivenciar esse momento de isolamento social e, sobretudo, nessas comunidades mais carentes, né? Então, uma das discussões que estão sendo tratadas é como promover exatamente condições para que essas famílias que moram em condições, digamos assim, não tão adequadas assim, para não dizer precárias, passe por esse momento de uma pandemia em relação a como eles, sobretudo, habitam, né? Então, a gente sabe que, além do estudo preliminar urbanístico, investigativo, no qual o Felipe comentou, a gente presta essa solidariedade, né, a essas famílias que estão passando, não só a comunidade do Porto Capim, Frei Vital, Vila Nassau, mas todas as comunidades de João Pessoa, né, a população de uma forma geral, e nesse sentido a gente prestamos nossa solidariedade, esperamos que vocês estejam todos bem. Esse estudo, né, ele não começou, digamos assim, recentemente. É uma área, apenas para descrevê-la, é uma área que existe desde a fundação da cidade, né? A nossa cidade é a terceira mais antiga do Brasil e tem 435 anos, não é? Então, é uma área
repleta de significado histórico-cultural, tombada pelo IFAM como Patrimônio Nacional, né, da Humanidade, e a academia, as universidades públicas e privadas, frequentemente estudam essa área em trabalhos de urbanismo, pessoal também da antropologia, sociologia, geografia. Então, é um estudo que vem, na verdade, se alinhar a essas outras investigações, a essas outras, digamos assim, esses outros estudos, né, mas no sentido, nesse caso, do Urbanicidade, no sentido propositivo espacial. Então, na apresentação, a gente vai conversar sobre isso. A gente acha que podemos dar a nossa contribuição e assim nós faremos. Então, sem mais delongas, né, vamos logo à apresentação. Bom, pessoal, isso aí é a equipe, né, nesse estudo preliminar, que nós denominamos Proposta Alternativa Porto do Capim, formado por mim, Marcos Suassuna, Bárbara Meuri, Felipe Meira, que foi ele que apresentou aí, abriu a live, Sávio, Sônia Matos, que prestou uma consultoria ambiental, Thalita Vale. A nossa equipe, a equipe do Urbanicidade, ela não é fixa, né? Ela é dinâmica, ela se renova a partir de algumas outras propostas que a gente desenvolve. Então, falar da área do Porto do Capim, né, como a gente estava comentando, é falar da história da cidade, né? A gente vai fazer brevemente algumas abordagens sobre os aspectos históricos. Então, só para iniciar, a gente sabe que os primeiros ocupantes da área, né, remontam ao século XVI, né? Então, a gente precisa relembrar que essa área, ela foi, digamos assim, ocupada primeiramente pelos índios potiguaras e tabajaras, né? Então, a gente precisa também relembrar a época da capitania, né, das capitanias hereditárias, e nessa época do século XVI, a gente, na verdade, fazia parte, né, digamos assim, da capitania hereditária de Itamaracá, né? E aí, algumas imagens que remontam a essa época, né, o mapa do litoral norte da Paraíba, litoral sul do Rio Grande do Norte. Então, como essa área, João Pessoa, no caso, ela teve vários nomes, entre eles Nossa Senhora das Neves, né, que é homenagem à padroeira da cidade, e nessa região, em 1920, existia o Porto do Capim, né? Então, Porto do Capim tinha essa relação com as atividades, digamos assim, pesqueiras, né? Fazia ecoar a produção da cidade para outras áreas, e essa relação, desde a fundação do início do primeiro núcleo urbano, né, da cidade com o rio Sanhoá, que o Sanhoá é um afluente do rio Paraíba. Então, essa relação, né, digamos assim, do continente para com o rio, com a paisagem do rio, sempre foi muito forte, né, muito franca. Então, em 1920, as instalações do Porto Internacional, na verdade, do Varadouro, se chamava também Porto do Capim, né? As atividades portuárias que existiam, no caso, em função do porto, comércio na Cidade Baixa. Em 1940, em relação para uma maior necessidade do Alto do Calado, não é? E também já com as instalações da ferrovia em direção ao norte, então, em 1940, 1950, o porto foi desativado e direcionado, e foi, na verdade, transferido para Cabedelo, né? Então, a partir dessa transferência, né, houve uma ocupação por camadas mais pobres, sobretudo nos anos 70, até os dias atuais, mas também a comunidade tradicional pesqueira e também outros segmentos do comércio informal, e também, além de oficinas mecânicas, madeireiras, começaram a ocupar essa região. No entanto, essa relação
contato com o rio Sanhoá, ela começou a ser, digamos assim, obstruída. A foto que abre a parte dos aspectos históricos é bem interessante e a gente gostaria de fazer uma ênfase. Hoje existe, né, esse prédio na comunidade, se chama, era, na verdade, o Sindicato dos Arrumadores. Então, o que seriam esses personagens históricos, né, do Porto do Capim? Os arrumadores, eles, na verdade, eram pessoas, trabalhadores elegantemente vestidos, né? Quando as embarcações atracavam aqui no porto, eles descarregavam os produtos e tinham 2 trapiches, né? Um para separar os produtos secos, né? Entre eles farinha de trigo, por exemplo, e o outro para separar os produtos molhados e úmidos, carnes, peixes, enfim. Então, essa foto remonta dos anos 20, exatamente, dos arrumadores. Eles eram muito organizados e tinham exatamente uma associação, né, um sindicato dos arrumadores. A gente faz questão de mostrar essa foto, que mais na frente vocês vão compreender o porquê. Mais uma foto que representa a época do Porto do Capim, as embarcações. E essa imagem do acervo do Instituto Histórico Geográfico Paraibano é muito interessante porque a gente vê a integração plena, franca, né, digamos assim, da cidade para com o rio. Aqui a gente vê a igreja São Frei Pedro Gonçalves, né, aqui do tal Hotel Globo, o IAB, etc., né? E nesse ponto aqui, né, a João Suassuna. Então a gente vê essa relação direta do rio com a cidade. Não existia ainda a presença do mangue, curiosamente, certamente pelas atividades do porto ainda existentes, né? E essa área também, ela tem uma relação também muito forte com a cultura, religiosidade e meio ambiente. Então, a comunidade sabe, né, dessa relação, e todo dia 8 de novembro, né, existe a procissão Nossa Senhora da Conceição, né, então, no qual a gente faz questão de fazer esse registro, e citamos também, relembramos, entre os vários trabalhos de pesquisa de monografia, dissertações, tese de doutorado, a de Maria Ruiz, né, que foi uma dissertação cuja orientadora Luciana Chianca, né, da antropologia, pós-graduação de antropologia da UFPB, e no trabalho dela tem exatamente essa conotação da religiosidade e essa relação com o território, com o rio, né, com o meio ambiente, e ela demonstra aqui o percurso que os fiéis fazem, né, saem da São Frei Pedro Gonçalves, do pátio, né, descem a ladeira, caminham a rua do Porto do Capim, até chegar no Trapiche, né. Então, já é tradição, né, enfim, mais de gerações em gerações fazem essa procissão, e quando eles saem aqui desse Trapiche, eles merecem mais respeito em relação às instalações desses fiéis, que são instalações precárias, né? Então, eles fazem esse percurso até chegar nesse cruzeiro. Então, é muito bonito, né? É muito interessante ver essa condição da cultura do povo, da população, né, do povo do Capim. Essa outra imagem já são mais dos dias atuais e mostra exatamente como se encontra, no caso, já o mangue, né, já crescido, e a obstrução, né, digamos assim, completa da paisagem do rio e do mangue. Aqui tem exatamente oficinas mecânicas, algumas moradias, e a gente perdeu a cidade de João Pessoa como um todo. Lamentavelmente, perdemos essa paisagem belíssima do Rio Sanhoá. Em relação às políticas patrimoniais de intervenção na cidade de João Pessoa, enfim, desde os anos 80 do século passado, né, enfim, a partir do convênio Brasil-Espanha, né, de cooperação internacional, já houve exatamente essa aproximação, né. A gente fez uma pesquisa, mandar um abraço para a professora Giovanca,
que nessa época também, evidentemente, a definição do centro histórico, né, e o seu perímetro de proteção em relação ao projeto de revitalização do centro histórico foi definido, não é? Em 2007 houve o tombamento pelo IPHAN, e aqui é um dado importante, também citando o artigo Abraço Porto, Experiência de Participação de Jovanka, da professora Jovanka, quando houve a revisão do projeto de revitalização do Centro Histórico de João Pessoa, obras de revitalização da Praça Tenor Navarro e do Largo São Pedro Gonçalves foram realizadas, mas sem descer a ladeira para chegar ao Porto Capim. Então, mostra, nesse momento, o âmbito tecnocrático, digamos assim, sem ter essa relação de diálogo com a população tradicional, né? Desde 1998. E também ali já se anunciava convênio de cooperação internacional com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no qual também foi, digamos assim, restabelecido, né? O BID também está fazendo investimentos na nossa cidade, inclusive na área do qual a gente está trabalhando agora, estudando agora, né? Outra imagem que remonta às memórias ribeirinhas do Porto Capim, né? Só para demonstrar que, além desse trapiche subdimensionado, precário, né? Mas, assim, tem uma relação muito forte com as atividades pesqueiras, naturalmente, né? E é uma geração de renda, e o vínculo com uma paisagem belíssima do mangue e do rio, né? Do rio São Iomar. E aí a gente faz uma indagação em relação a essa região, né? A gente cita o Lamas, que é um arquiteto urbanista português, bastante estudado pela comunidade acadêmica de arquitetura, né? A paisagem é um patrimônio coletivo, né? E aí a gente faz essa pergunta: onde está a paisagem do rio? E aí nós verificamos, né, basicamente, a paisagem do rio para a cidade não existe, né? Então, como a gente pode preservar, cuidar, defender essa riqueza ambiental sem a gente perceber que ela existe, né? Então, a gente faz também essa reflexão. E aí a gente vê aqui a ocupação da Vila Nassau, né? Aqui da rua Porto Capim, mais para cá, da Frei Vital, né? Continuamos. Bom, nessa imagem aqui, é exatamente aquele prédio do Sindicato dos Arrumadores, né? Então, a gente veja como ele está sendo sufocado, basicamente, sufocado, acho que a palavra é essa mesmo, né? Está sendo, assim, a gente não consegue vê-lo em meio a essa ocupação de construções, digamos assim, desordenadas, né? E aqui, a gente não consegue ver o rio. Dentro de uma perspectiva de análise do lugar, a gente verifica esse vazio, né, que tem atividades pré-existentes, o pessoal joga bola aí, né, tem algumas atividades coletivas, mas é um ponto a ser considerado dentro dessa reflexão investigativa espacial, né, e é que famílias moram aqui de uma forma amontoadas, precárias, com o comprometimento da salubridade, não é, ventilação e iluminação aqui muito precária, circulação do ar aqui, que é um componente importante para, digamos assim, o combate ao coronavírus, digamos assim, essas pessoas estão muito prejudicadas nesse aspecto, não é? Aqui exatamente a população, Vila Nassau, né? E aqui, mais uma vez, vejam como o Sindicato dos Arrumadores está basicamente abandonado, e ele aqui, em outra imagem do Google, escondido. Nessa região aqui está o terreno do Curtume, também tem famílias que estão morando aqui, né, sobrevivendo, digamos, nessa região. Existe um galpão que ele tem um potencial para habitação social, né? Então, é uma área bem localizada, dentro da comunidade, né? Aqui está a comunidade do Rua Porto Capim, e existe esse galpão com potencial para habitação social. Algumas outras fotos, essa foto aqui do ancorador é mais ou menos nessa região aqui, né? Então, remonta, de fato, a história do Porto Capim, também não está sendo percebido, né? E algumas condições das moradias que podem perfeitamente, digamos assim, ter melhorias via ATIS, assistência técnica, né? Outras questões de melhoria, sem necessidade de relocação.
Bom, esse slide a gente costuma dizer que ele vai além digamos assim, do território, né, do Porto Capim. É quando a gente começa a compreender uma noção que nós vamos comentar lá na frente de conservação integrada. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito. Então, a população de João Pessoa sabe que existe a fábrica Matarazzo, também bastante estudada, né, por urbanistas, enfim, consideradas também como um potencial muito grande, e dentro dessa ótica do Master Plan, né, para o Porto Capim, e em torno da população circunvizinha, a gente considera que essa região aqui, a fábrica Matarazzo, tem um potencial incrível para ser, por exemplo, uma escola profissionalizante, né? A gente vai comentar mais na frente, e está a pouco menos de 1 quilômetro de distância aqui dessa população do Porto Capim. Bom, como marco regulatório, ou com digamos assim, embasamento teórico, conceitual, legal, para as nossas premissas projetuais, a gente cita o RECOR e o PLANAF. Né? O que é o PLANAF? É um Plano Nacional de Fortalecimento das Comunidades Extrativistas e Ribeirinhas, né? Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que, na verdade, reconhece ou reforça, ou conceitua, conforme o Decreto Federal 6.040, essas comunidades, né? Que, inclusive, incrementa ou inclui políticas públicas de desenvolvimento sustentável para esses povos e essas comunidades tradicionais. Então, nesse documento, ou nessa lei, né, nesse decreto, ele diz o seguinte, que as comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Então, é muito interessante a gente ver esse conceito que, de fato, a gente associa logo à comunidade tradicional pesqueira lá do Porto Capim, né, onde tem um vínculo forte com o Rio Sanhoá e com o lugar, com o território. Né, por essas razões, devem ser mantidas. Né, qualquer estudo que desvincule o rompimento, digamos assim, dessa condição cultural tradicional deve ser reprimido. E aí a gente considera, né, também, a gente verifica que dentro do PLANAF tem os eixos da infraestrutura, a inclusão social, gestão ambiental e territorial, fomenta a produção sustentável. Quando a gente vai estudar conservação integrada, inclusive remontando às primeiras ações na Polônia, na Itália, né, nos anos 70, a partir do urbanismo progressista, a gente vê que esses eixos têm muito a ver com a conservação integrada, né, incluindo aqui o patrimônio cultural, paisagístico, histórico e ambiental, né? Então, a gente, portanto, recorre tanto ao PLANAF como à conservação integrada e a gente faz uma reflexão como é que estão sendo a condução das cidades contemporâneas hoje em dia, né? Então, a gente verifica que o planejamento urbano e os produtores do espaço, basicamente, adotam, digamos assim, ou deveria adotar, sobretudo, o modelo, entre aspas, aí, né, ou o caminho da direita. Mas hoje, basicamente, várias cidades brasileiras, incluindo João Pessoa, adota, digamos assim, esse tipo de modelo. Aí a gente reforça ou remete à literatura e grandes, digamos assim, pesquisadores, pensadores da causa urbana, né, Lefebvre, Castel, né, David Havet, Milton Santos, Maricato, Runic, Esposito, Ferreira, entre outros, né. Então, a gente verifica o seguinte, aqui está a cidade, aqui existem os atores sociais, né, que incidem na cidade, os agentes, digamos assim, né, então tem a prefeitura, os gestores municipais, a academia, que seria as universidades, a própria população, técnicos da causa urbana, agentes imobiliários e investidores. De alguma forma, todos eles, tendo a sua melhor das intenções, pensam uma cidade de forma diferente. Mas, predominantemente, não há coordenação e nem a coordenação da prefeitura e nem a participação
digamos assim, integrada e relacionada entre esses atores. O que é que a gente defende? O que é que o Grupo Urbanicidade e outros colegas da causa urbana, e até, evidentemente, esses teóricos intelectuais, né, na sua farta literatura, defendem? Que a cidade, ela sendo múltipla, diversa e plural, ela precisa que tenha uma coordenação do poder público municipal, que incentive o processo de participação de todos esses atores, né, e que seja uma forma linear, né, e se retroalimentando para que todos consigam alcançar uma cidade para todos. Outro marco regulatório que está previsto no Estatuto da Cidade para que esse modelo de cidade possa ocorrer é a Operação Urbana Consorciada, que é um instrumento de planejamento urbano previsto no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal. Existe o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E existe também o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, né, aprovada em 2001, que tem por finalidade promover transformações urbanísticas e estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental em áreas urbanas definidas pelo Plano Diretor Municipal. Então, são dois marcos regulatórios que a gente cita, né, tanto o Plano Diretor Municipal e o Estatuto da Cidade. A gente teve, durante essa perspectiva de conhecimento do lugar, tivemos um papo bastante agradável, né, com Rossana e Raíssa, que são duas mulheres fortes, né, da Associação das Mulheres de Porto Capim. Tivemos uma conversa de basicamente 2 horas, a gente conversou, entre outras coisas, sobre as questões das famílias, né, a questão quantitativa, que a gente estava na dúvida, e foi uma conversa bastante interessante. Surgiram algumas ideias, né, enfim, bem preliminares, mas a gente não pode deixar de citar que, ao longo da nossa trajetória, a gente passou por esse momento que foi bastante agradável, né, inclusive com a presença do cachorrinho também, um cafezinho, um biscoitinho, foi bem interessante. Bom, partimos, né, portanto, agora para o Master Plan, propriamente dito, né, então, a gente fez esse apanhado de investigação da história, né, do material, inclusive, que a gente não pode esquecer, do projeto de extensão da Proeste, né, da UFPB, no qual a gente manda também o nosso abraço, não é? Também o relatório do IFAM e o conhecimento empírico, né, digamos assim, da equipe, né? Evidentemente, essa conversa também que nós tivemos com algumas lideranças, evidentemente que a gente gostaria de escutas mais sistemáticas para, digamos assim, aprofundar essa necessidade da população, mas a gente acha que existe um processo em curso em relação ao projeto da Prefeitura. O Ministério Público também tem esse conhecimento, e a gente achava que, a partir desse Master Plan colocado ao conhecimento da população, poderia surgir algumas discussões, evidentemente, no âmbito democrático e aberto, né, e salutar, para que outras discussões podiam ser desenvolvidas, né? A gente classifica, recorre novamente ao material do PROEST, né? Esse número foi uma surpresa, particularmente para a gente, né? 500 famílias, a gente achava que tinha menos, mas lá no blog do Brasil de Fato, cita, né, de fato, esse número de famílias. Então, aqui nós temos esse material do acervo do PROEST, que classifica ou esclarece, digamos assim, a delimitação das comunidades, né? Então, a Vila Nassau, que a gente estava falando, né? Aquele vazio do lado daquele galpão que tem um monte de famílias amontoadas, vivendo precariamente, está aqui. Então, aqui estava a Vila Nassau, a Rua Porto Capim, né? A comunidade Terreno do Curtume, que tem também famílias morando aqui, né? Esse terreno aqui da Prosev, e existe também a comunidade Frei Vital. Esse material aqui, Bidicidades, do Instagram, hoje a gente tem uma série de ferramentas de pesquisa, né? Instagram, Facebook, internet, Google, etc., Pinterest, tem um monte, né, a mídia muito farta de pesquisa. Apenas a gente trouxe para demonstrar como poderia ser o processo de desenvolvimento de desenho urbano participativo, uma ferramenta bastante interessante. Se imprime a fotografia aérea, né,
e aí com sugestões da população, dos gestores técnicos, sociedade civil organizada, iria pensando o espaço de forma conjunta, coletiva. Então, poderia-se ter, a partir da coordenação e provocação do Poder Executivo Municipal, né, oficinas de discussões, né, para se definir, inclusive, digamos assim, a concepção do plano de intervenção na área. Então, essa oficina é um recurso bastante prático e rápido, né, poderia ser dividido em grupos, etc. Então, é um recurso muito útil. E aí a gente parte para a primeira imagem do Master Plan. Então, vejam que a gente não se concentrou apenas aqui no limite das comunidades, né, Vital, Vila Nassau e Porto do Capim, e a gente foi, né, até a fábrica Matarazzo, né? Então, por que isso? Porque assim remete à conservação integrada, cujo um dos princípios é o entendimento amplo do patrimônio cultural associado ao meio ambiente, às necessidades sociais e à gestão urbana. Isso em 1975 já fazia essa reflexão, esse apontamento. Então, resumidamente, o que é que contempla a conservação integrada? Contempla muita coisa, contempla muitos aspectos. Contempla o aspecto social, ambiental, cultural, econômico, espacial e administrativo. Tudo isso aqui se relacionando de forma sistêmica, né, e harmoniosa. Então, a partir desse conceito da conservação integrada, a gente definiu alguns eixos de atuação: habitação social e uso misto, patrimônio histórico cultural, paisagem e meio ambiente, mobilidade urbana, educação. Então, a partir desses eixos, a gente verificou, inclusive, o potencial de cada eixo daqui. Por exemplo, nessa área delimitada que a gente definiu como habitação social e uso misto, seria exatamente o reconhecimento e a permanência das comunidades tradicionais, a moradia social, a habitação social, né? Mas também com possibilidade de gerar renda e a manutenção dessas famílias no lugar, não apenas através da moradia, mas também do fortalecimento do artesanato ou outro segmento da cultura local, que incentive a economia criativa e o empreendedorismo. Em relação ao eixo patrimônio histórico-cultural, né, claro, políticas públicas de investimentos para a preservação do acervo construído e também a condição, que também é um dos princípios da conservação integrada, da inserção, quando possível, da arquitetura contemporânea, né? Evidentemente, verificar as possibilidades, como princípio da revitalização de instituições aqui, comércio, serviço e também um incremento de ações de tecnologia e inovação. Porque, entre os princípios, inclusive, da conservação integrada, né, tem a ver com a animação urbana, a vitalidade de manhã, de tarde e de noite, porque esse espaço, não só a comunidade Porto Capim em torno imediato, mas predominantemente o centro histórico de João Pessoa e várias cidades brasileiras, à noite é morto, não tem mais vida, né? Então, essas ações precisam ser articuladas para combater isso, né? Paisagem e meio ambiente, nós temos um mangue, nós temos um rio, e, evidentemente, a população que se relaciona com as atividades pesqueiras, né, do rio e a necessidade da contemplação da paisagem do rio. Portanto, existe, obviamente, o potencial de um parque, associado também a essas atividades pesqueiras tradicionais e também a própria contemplação dessa paisagem. Essa área é tão rica, que a própria convergência dos modais, né, remete à intermodalidade. Então, evidentemente, com a melhoria das calçadas, a acessibilidade de tudo isso, né, a gente pode incrementar também com o modal não poluente, bicicleta, né, e outros transportes de massa, como o rodoviário, né, o ônibus e o VLT. Então, com isso, a gente enxerga a relação, inclusive, com a escala metropolitana, né, a gente associa, né, por exemplo, a Cabedelo, né, a Bahia e Santa Rita. Então, essa área, ela extrapola a condição das comunidades em questão e tem essa relação intrínseca e muito forte de vai e vem de pessoas que trabalham aqui exatamente no Centro Histórico de João Pessoa e tal,
e trabalham, passam porque vai lá para Cabedelo e trabalham aqui nessa região. Então, é uma área extremamente rica, tanto no sentido histórico-cultural, né, quanto no sentido da memória e da dinâmica e do cotidiano das pessoas, né? E aí a gente verifica uma possibilidade dessas obras acontecerem de forma simultânea e através de várias licitações. Não precisa ser uma construtora, 2 ou 3, pode ter várias construtoras, e estimamos que no prazo de 6 anos, esse masterplan, caso houvesse coordenação, poderia estar realizado, que seria 6 anos. Uma gestão e meia, né? Então, seria exatamente a nossa ótica. Bom, a gente sabe, a CEMOB também sabe, que aqui existe um potencial muito grande, né, de fazer uma integração aqui, inclusive com esse terreno do lado da rodoviária, integrado também com aqui a estação ferroviária convertida em VLT. Porque a gente precisa pensar, não só hoje, a gente precisa pensar que João Pessoa, ela pode alcançar 800 mil habitantes e essa área daqui pode estar estruturada para isso, né? Afinal de contas, ela representa o início da fundação da nossa cidade. É a área mais antiga da nossa cidade, né? Ela é histórica, então ela tem essa representatividade. Bom, tem questões, do governo, do município, a gente não entra nesse método, a gente verifica o potencial espacial para verificar como poderia ser, digamos assim, planejado para as pessoas. E dentro de uma perspectiva de conservação integrada e planejamento urbano ambiental sustentável, né? E aí a gente verifica aqui uma integração de ciclovias, né, que pode ser também feita por etapas, né? Verificamos também a possibilidade do compartilhamento de bicicletas, né? A gente verifica a Fábrica Matarazzo. Imagine aqui a Fábrica Matarazzo, cerca de 500 vagas poderiam ser criadas em vários cursos profissionalizantes, né? Corte e costura, cursos relacionados à engenharia civil, né? Elétrica, pedreiro, cursos de hotelaria, gastronomia, uma série de cursos para fazer com que as pessoas, não só da comunidade de Porto Capim, mas do entorno imediato, pudesse ter esse desenvolvimento socioeconômico, digamos assim, né? Essa qualificação profissional. Então, partindo agora para um zoom, digamos assim, uma proximidade em relação ao Masterplan, mais especificamente do Porto Capim, né? A gente verifica essa espacialização. Então, é isso que a gente estava querendo comentar, né? A partir dessa espacialização das necessidades, do potencial, do espaço, se faz essa ponte, né, digamos assim, com um diálogo em relação às necessidades não só da população do Porto Capim, mas também das pessoas que trabalham e das pessoas, da população de uma pessoa como um todo, né? Então, aqui a gente verifica, só para descrever rapidamente, né, dentro daquela condição daquele ancoradouro que a gente mostrou na foto, né, poderia ele ser realçado aqui, né, uma melhor qualidade, as condições, inclusive, de visitação desse mangue, o galpão reabilitado para uso habitacional, aqui a condição da abertura, né, geração de uma praça, a gente chamou Bela Vista, para exatamente a contemplação do rio, toda a população da Feivital, e aqui da Porto Capim, é claro, Vila Nassau, Feivital, Porto Capim, toda ela preservada. Nessa região aqui, a gente propõe um edifício que nós chamamos Porto Digital, tecnologia da informação, pode ser, inclusive, arquitetura contemporânea via concurso de projeto, né? E nessa região, aqui também, tem o potencial para 50 unidades habitacionais, mais 12 aqui, então, somando essa região, essa daqui, mais aqui, dá 72 moradias, né, novas para a população melhor viver, né, aqui nessa região, sem ter a necessidade de serem realocadas para outro bairro, outra região, porque aqui eles têm um vínculo cultural, vínculo, enfim, de vizinhança, vínculo com o entorno, né? A gente não defende o carro, nem estacionamento, nada, pelas condições mostradas de intermodalidade,
de farta possibilidade de oferta de transporte público, né? E se tiver que ocorrer, estacionamento seria nessa região, com a possível passarela suspensa para esse outro lado de cá. Aqui a gente pode, evidentemente, ter o potencial a partir da realocação das oficinas e algumas madeireiras aqui, ter um reflorestamento, né? Pode ter um potencial aqui muito forte de reflorestamento de árvores nativas, o jardim de sentidos, enfim, é algo a ser conversado, né? Nós chamamos de Praça da Biodiversidade Ambiental, incentivando também trilhas pelo mangue, e aí a gente também afunila mais esse zoom, né? Seria uma primeira etapa dessa etapa aqui, né? Então, seria, desculpa, e aqui seria exatamente mais um zoom, né? Basicamente, é a tradução de uma forma mais aproximada daquele material, né? Então, estamos aqui vendo a Associação dos Arrumadores, aqui, parte das edificações pode ser aproveitadas e serem reabilitadas para um centro turístico da informação, a praça, nesse caso aqui, a gente remonta que, inclusive, a procissão, né, pode ser feita, na verdade, a partir daqui também, ou se quiser manter o percurso da mesma forma, né, original, e a condição da habitação social com a creche aqui, horta comunitária, né, e a preservação, a manutenção 100%, tanto da população das comunidades Vila Nassau e Porto Capim. Remoção zero. Alguns estudos, né, a gente desenhar, não é? A gente gosta de explorar esse recurso, né? E aqui foram exatamente algumas especulações da passarelas, enfim. A gente já verificando também que o potencial de uma creche vinculado a esse espaço do campo, né? E também a manutenção dessa preexistência desse campo para essa quadra aqui seria mantida, né? Aqui alguns croquis investigando a possibilidade de acesso do edifício habitacional. Aqui, exatamente, a Associação dos Arrumadores, né, o Centro Turístico, etc., né? E aí, só para reforçar, estamos encaminhando para o final da apresentação. Uma das coisas que causam bastante, digamos assim, inquietação em relação às famílias, né, que a gente tem um maior respeito com elas, é essa condição de serem realocadas, né, de serem, digamos assim, entre aspas, despejadas, né, elas ficam muito inseguras, causam exatamente alguns traumas psicológicos. Imagine, você está morando há 20, 30, 40 anos no lugar e diz de uma hora para outra que você vai ter que sair porque tem um projeto para a área. Então, isso é algo muito sério, precisa ser tratado com muito cuidado, muito respeito para com essas famílias, e o nosso estudo, pensando nisso, a gente verificou uma forma, né, de etapas de construção, né, para que não ocorresse essa condição, digamos assim, traumática para as famílias. Então, como seria isso, né? No vazio daquele campo, em um prazo de 1 ano, poderia ser construído cerca de 12 moradias aqui, mais 20 lá daquele outro do galpão, lá do outro lado. Então, 32 moradias ou apartamentos, já seria, supostamente, teria que ser investigado isso, né? O necessário para que essas famílias fossem relocadas para cá e para lá, para o galpão. Ou seja, no prazo de 1 ano. E, evidentemente, por uma condição, né, de inadequação e conflito de usos das oficinas aqui dessa região, que se conflita, inclusive, com o Código de Obras e Código de Urbanismo, inclusive também com a vigilância sanitária, em relação a partículas poluentes, né, proximidade com o uso habitacional, enfim, existem 2 artigos, ou 3 artigos do Código de Obras e de Urbanismo que expõem esse conflito de uso dessas oficinas, né? Então, a partir de um planejamento da prefeitura, né, visando também a recuperação da paisagem do rio. Então, é nessa perspectiva de realocação planejada, sem nenhum
problema ou condição de aluguel social, inclusive, que a gente sugere essas etapas das obras. Então, após terminadas essas obras, né, as famílias iriam para os seus apartamentos novinhos, no mesmo lugar, no mesmo lugar onde vivem há 20, 30, 40 anos, sem nenhum problema do ponto de vista da aluguel social ou de saber se vai ser concretizado ou não as suas obras, né? Seus apartamentos. Porque aqui, inclusive, eles podem, evidentemente, serem incluídos tanto no processo de construção quanto de fiscalização e acompanhamento, né? Posteriormente, viria essas duas etapas, né? E só para esclarecer, como existe, em alguns momentos, aquela condição de creche uma licitação, projeto pronto, e que, de alguma forma, isso limita o pensamento espacial, a gente esclarece que dá para fazer, combinado com o uso habitacional, uma creche que daria mais segurança a essas mães que precisavam trabalhar, ficariam tudo pertinho, né? Então, aqui, a comunidade Vila Nassau, né, totalmente preservada, e, inclusive, aqui, alguma condição também de comércio, né, mercadinho que seja. Então, essa região que a gente comenta, né? Então, quando se liberaria o prédio novo aqui construído, e lá, então, famílias aqui relocadas, alguma trecho daqui também relocadas, então, o processo seria feito exatamente por etapas, né, sem causar traumas ou alguns problemas, vamos dizer assim, de relocação com aluguel social, né? Então, a primeira etapa seria essa, a segunda etapa é essa, já com a previsão de um canteiro de obras aqui, o prédio dos arrumadores, evidentemente, restaurado, né, ser um museu ou alguma coisa desse tipo, né? Uma praça com a contemplação do rio, da paisagem do rio, aqui a praça, digamos assim, da biodiversidade, né, do contato com o mangue, algumas trilhas podem ser feitas, reflorestamento, etc., né? Então, isso aqui, imagine essa área daqui sendo percorrida, visitada por toda a população de João Pessoa. Tá? Então, é quando a gente recupera, de fato, a paisagem do rio e a nossa história do lugar, as outras etapas. E, naturalmente, esse edifício aqui, da reabilitação, tecnologia e inovação, a própria conformação do território, né, já, digamos assim, induz a implantação do edifício dessa forma pavilionar ou linear, né? Então, assim, se acomoda no próprio espaço da configuração espacial do terreno, né? Esses dois edifícios teriam, possivelmente, a mesma altura, o mesmo gabarito, nós chamamos, né, de 7 metros, aproximadamente, e em cima pode ser feito um grande mirante, né, para contemplar a paisagem também. Aqui são apenas algumas elevações do edifício da habitação social. Esse trechinho aqui seria a horta comunitária, né, poderia também ser, evidentemente, explorada para a feira livre, né, enfim, também mais uma possibilidade de geração de renda. Então, aqui está exatamente aonde está acontecendo esse edifício, né. E, do ponto de vista da verticalização ou da inserção na paisagem, é exatamente uma inserção respeitosa para com o entorno, para com o gabarito, né, sobretudo da estação ferroviária, aqui, com edifício de valor histórico-cultural, né, e aqui nós teríamos, no máximo, 7 metros. O edifício aqui do lado da tecnologia da informação, né, e informação, o cluster, digamos assim, da reabilitação urbana, aqui do lado, teria essa mesma altura. Aqui é só uma demarcação, um estudo da entrada. E essa imagem representa exatamente como seria a obra pronta, né? Então, é isso que o Urbanicidade, digamos assim, enxerga como uma intervenção preliminar que pudesse ser respeitosa para com a população tradicional, respeitosa com a história do lugar, respeitosa para com a paisagem e o rio, né? E que a gente, evidentemente, se colocar à disposição para conversar, né? A gente não está, digamos assim, em nenhum momento, digamos assim, avesso à conversa, nós estamos abertos ao diálogo, somos muito, digamos assim, democráticos nesse sentido, com todos os segmentos,
né, todas as abordagens possíveis, né, da sociedade civil organizada e, sobretudo, com a população do Porto Capim, em torno imediato, né? Essa região aqui, do ponto de vista do edifício, né, seria arquitetura contemporânea, via concurso projeto ou não, a gente imaginou um grande balanço aqui, de 20 metros, né, que proporcionaria 20 ou 30 metros, não estou lembrado agora, proporcionaria uma sombra, né, já que essa região aqui, ela existe essa praça, digamos assim, seca ou cívica, para a contemplação da paisagem, né, se tiver, claro, é um projeto, estudo preliminar, algum projeto paisagístico a ser estudado, né, se tiver que ter alguma sombra nas bordas, para não impedir essas visuais fundamentais do rio, né, mas, evidentemente, essa sombra aqui pode ser explorada. Há algumas possibilidades também de arborização aqui com banco, enfim, todos aqueles princípios de estado para as pessoas, de Gell, né, convite ao pedalar, ao passear, ao sentar, isso ainda pode ser aprofundado. Yangel, que eu falei, é um urbanista dinamarquês. E aqui mais outra imagem, né, então veja, as famílias, vamos supor, né, utopicamente falando, mas esperançosamente também, vamos supor que essas famílias que estivessem atravessando esse processo da pandemia, né, nessas condições da moradia, né, onde circulação de ar, enfim, ventilação cruzada, as condições de isolamento seriam bem melhores, né? Bem melhores. Né? Então, é isso que a gente precisa enxergar, né? Aqui é uma outra vista, né? O balanço, né? Lá a estação das bicicletas, o centro turístico, digamos assim, um museu, pode ser um museu aí a ser debatido, né? Que preserva a história do Sindicato dos Arrumadores, e o edifício aqui, Queria aproveitar a imagem para ressaltar a importância do parque urbano, não só como um espaço de lazer, mas como um espaço também em que a comunidade pode se apoderar do espaço para fazer seus eventos, né, para manifestações e todo o interesse da comunidade, né? Não seria só um potencial paisagístico, vamos dizer assim. Tem também uma função que vai privilegiar a comunidade e toda o restante da população de João Pessoa. Exato. Essa praça aqui, relembrando, o Felipe está comentando, é uma praça de eventos, né? Então, assim, ela pode ser, todo esse conjunto aqui incentiva exatamente a animação, vitalidade urbana de manhã, de tarde e de noite. Então, essa área, né, ela precisa ser, digamos assim, recuperada, não só para a população do Porto Capim, Vila Nassau, Frevital, mas para toda a população de João Pessoa, para a população que trabalha na área, mas para toda a população de João Pessoa. Então, essa praça, essa condição de você ver o rio, isso traz uma sensação de autoestima, de resgate da história e de cuidado por essa paisagem que é indescritível, né? E essas praças de eventos, aqui pode ter campanha de vacinação, aqui pode ter, inclusive, devidamente cadastrado, né, através da prefeitura, artesanato, feiras livres. Então, essa praça de eventos tem um monte de potencialidades, né? Inclusive, a procissão pode ocorrer aqui também, né? Aqui a gente só faz uma homenagem a Burle Marx, né, o grande paisagista, pintor, arquiteto, enfim, que a gente admira tanto, né? Pode ser um potencial. Essa região aqui é solo permeável, não é? Aqui é só um probleminha aqui de imagem, mas, enfim, a ideia é que essa área daqui seja toda permeável, com sombra, etc., né? Árvores nativas e uma possibilidade de trilhas pelo mangue, né? E a última imagem que a gente, inclusive, reforça, parabeniza a outra arquiteta, a urbanista Bárbara Meury, né? Meury, não sei como é que se pronuncia, Bárbara, mas, enfim, quando ela mostrou essa imagem, eu fiquei extremamente emocionado. Para ela, do ponto de vista da capacidade técnica dela renderizar essa imagem, enfim, de antemão a gente agradece todos da equipe, né? Enfim, a gente trabalha juntos, temos essa afinidade, a gente se respeita, né? Há uma discussão salutar, mas quando a Bárbara mostrou essa imagem, eu disse, Bárbara, deve ter sido a mais fácil que tu fizesse, né? Do ponto de vista da modelagem, mas
para mim, não sei para os colegas, né, para os amigos, é a mais simbólica e representativa do estudo do Master Plan, porque ela demonstra exatamente isso que a gente está buscando, não é? É a nossa ressignificação em relação ao novo, né, a um novo de recomeço, digamos assim, pós-pandemia, que seja com segurança, saúde e inclusão social para todos. É isso, pessoal, um grande abraço, a gente só faz essa ressalva aqui, algumas referências, né, pessoal do Proeste, a professora Beta, né, um grande abraço, enfim, pessoal da UFPB, os amigos, enfim, vamos dar um abraço ao amigo Raglan, à população Porto de Capim como um todo, né, aos amigos, e a gente faz essa ressalva também, para fases projetuais posteriores, é necessário, sob a coordenação do Poder Executivo, em diálogo com a comunidade tradicional e representantes da sociedade civil organizada, com os técnicos do IFAEP e do IFAM, do Ministério Público do Estado e Federal, e com os gestores municipais, como pressuposto do desenho urbano ambiental participativo na área. Neste sentido, o Urbanicidade se posiciona à disposição para as etapas seguintes. Então, é isso, pessoal. A gente vamos voltar aqui para a live. A gente agradece a paciência de vocês, né? Foi 1 hora aqui de apresentação. É isso, né? A gente esperamos que vocês estejam tudo bem, né? E é isso. Se vocês quiserem falar, comentar alguma coisa, estamos à disposição. A gente também se dispõe, não só agora, mas posteriormente, para quem quiser conversar, debater, tirar dúvidas sobre a proposta, né? Nós estamos abertos para discussão e investigação. Assim, como a gente disse, é uma proposta que visa debater, né? Que visa fazer com que as pessoas questionem se a gente está produzindo as cidades da maneira correta. Então, quem quiser tirar dúvidas, pode falar com a gente, pode ser pelo Facebook, pelo Instagram, qualquer rede social, a gente está à disposição.